espiritual está muito feliz em recebê-los com muito carinho. Nós estamos recebendo o Haroldo e já já o Valdir vai apresentá-lo. Nós vamos fazer a prece para a abertura das atividades da noite. Senhor Jesus, benfeitores maiores que tutelam a nossa existência aqui na Terra, com os corações elevados a Deus nosso Pai, queremos rogar para que a noite seja de muita sementeira de luz, que venha germinar em nossos corações, para que possamos nos aproximar cada vez mais de nosso Pai maior. Contamos, Senhor Jesus, com a sua presença amiga e generosa, que se faz presente através dos benfeitores, para que possamos recolher no nosso íntimo esse banquete espiritual que é o estudo do seu Evangelho. Rogamos, Senhor, para que essas vibrações de paz e de fraternidade que a noite propicia, possa também consolar e amparar no outro plano da vida os que aqui se fazem presentes, para também, igual a nós, com o objetivo de estudar, de melhorar. Fica conosco, Senhor Jesus, fortaleça, ampare e sustente o nosso irmão Haroldo, para que suas palavras sejam facilitadas e para que nossas mentes sejam receptivas. Desta forma, em seu nome, abrimos as atividades da noite, rogando a sua presença, hoje e sempre. Que assim seja. Nosso companheiro Haroldo Dutra Dias é juiz de Direito do Estado de Minas Gerais, membro da União Espírita Mineira, companheiro dedicado principalmente no campo da pesquisa. O que lhe facilita o entendimento maior é justamente ele dominar bem o hebraico, o aramaico, o grego, e o inglês, o francês. E esse trabalho de pesquisa que ele realiza tem trazido a todos nós um grande conforto a nível de esclarecimento da doutrina espírita, a nível de entendimento, de facilitar o entendimento de cada um de nós. Ele iniciou as suas atividades na sexta-feira em Oriflama. Ontem de manhã, na Associação Espírita Allan Kardec, estamos a desenvolver um curso, um simpósio sobre Paulo Estevam, o livro. E sobre este livro, ele está desenvolvendo um trabalho de pesquisa nessa obra, que vai ser editado pela Federação Espírita Brasileira até o final deste ano. Mas ele está trabalhando em todas as obras de Emmanuel, nos 5 romances de Emmanuel, e todos estão sendo pesquisados por uma equipe orientada e coordenada por ele, e todo esse trabalho de pesquisa será editado pela Federação Espírita Brasileira. O Haroldo também está realizando um trabalho de pesquisa muito grande para a Federação Espírita Brasileira, em uma outra área que logo mais os companheiros terão informações. Esse é um trabalho muito amplo. E o Haroldo, então, nesse trabalho de ontem, o Paulo Estevam, muitos companheiros perguntaram para nós, inclusive há pouco, sobre o DVD. Depois o pessoal procure na Associação Espírita Allan Kardec, porque o Haroldo não vende DVD. E a Federação Espírita Brasileira, que gravou lá quando ele fez esse mesmo simpósio, já vendeu mais de 38 mil cópias desse DVD. Então o pessoal tem que pedir para a Federação Espírita Brasileira. Ele faz o trabalho e não ganha absolutamente nada com isso. Ele passa esses direitos todos para a Federação. Então o Haroldo está conosco nesta noite, para nós é uma satisfação, como também é uma satisfação recebê-los a todos aqui com imenso carinho, porque
pessoal do Grupo Espírita Recanto de Paz do Iguá. Agora nós passamos para o Haroldo. De me ouvir falar. Faz o seguinte. É com a mão, é mais fácil. Bom, eu prometo que hoje eu vou tentar trazer uma abordagem assim diferente para aqueles que estão acompanhando e nos estudos não ficarem entediados um pouco, né? Mas eu separei algo aqui bastante interessante. É muito comum a gente ouvir dos companheiros espíritas que encontram uma dificuldade para entender o Velho Testamento e principalmente para juntar, para conjugar o Velho Testamento com o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento nós já estamos mais acostumados. Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Há todo um trabalho na obra subsidiária, e quando chega para o Antigo Testamento, parece que o tempo fecha. Um simbolismo complicado, às vezes difícil de entender, e muitos companheiros espíritas sempre indagam, qual é a função do Antigo Testamento, a relação que ele tem com o Novo. E esse tema foi de uma forma muito sutil trabalhado por Emmanuel no livro Paulo Estevam. E hoje nós vamos explorar alguma coisa disso, juntando com outros textos, onde o Emmanuel trata especificamente do Velho Testamento e da relação do Velho com o Novo Testamento. Bom, antes de mais nada, nunca é demais reforçar que o Espiritismo é o cristianismo redimido. O próprio Allan Kardec deixou isso muito claro na obra dele, sobretudo na resposta à questão 627, onde os Espíritos deixam claro que o papel da doutrina é explicar e desenvolver aquilo que Jesus ensinou. Então, já ficou muito claro. Mas, com a obra do Chico, a espiritualidade desenvolveu essa relação da doutrina espírita com o cristianismo, com o Evangelho. Há uma frase extraordinária no livro Vinho de Luz, no prefácio do livro Vinho de Luz, em que Emmanuel diz assim: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E aqui nós vamos aprendendo algo muito importante. O sol que brilha para a eternidade é o Evangelho. E por quê? Porque o Evangelho é o resumo de toda a lei divina. Lei moral. Lei moral. É o resumo de toda a lei divina. E foi trazido pelo governador espiritual do homem, que é o porta-voz da divindade para nós que evoluímos na Terra. Então a gente costuma fazer a seguinte comparação, e aqui eu vou trabalhar um pouco disso, que vai ser importante. Se precisar usar algum disso, só para a gente. O presidente, nosso presidente, por exemplo, tem um porta-voz. Quando o assunto é mais fácil, ele fala. Quando é difícil, o porta-voz fala. Costuma ser assim. Quando o porta-voz da presidência está fazendo um comunicado, ele não fala em nome pessoal. Ele fala em nome da presidência. Não é isso? Eu queria fazer uma coisa bem participativa, então se alguém quiser comentar, perguntar, falar alguma coisa, fique à vontade, viu? Fazer bem assim, participativo.
aplicativo gostoso, né? O porta-voz fala em nome, ele representa alguém. Assim como um diplomata. O diplomata, quando sai em viagem oficial para um país, ele fala em nome daquele país, ele expressa opiniões pessoais. Pois bem, Jesus é o porta-voz de Deus. Quando ele age ou fala, ele age e fala em nome do Criador. Para nós que estagiamos na Terra. Para nós que evoluímos na Terra. Para que a gente consiga entender a grandeza de Jesus, eu costumo fazer uma seguinte relação. Diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz que Jesus foi o responsável pela formação do homem. Diz Emmanuel assim: a bondade divina desloca a massa solar e entrega nas mãos do Cristo, e ele com seus auxiliares forma o planeta Terra. Segundo os dados da ciência, a Terra tem em torno de 4,5 a 5 bilhões de anos. É só a gente pensar o seguinte: há 4,5, vamos arredondar, há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era o Cristo. Eu já desanimei de tentar descobrir o que eu era. E eu fico pensando assim, hoje eu já sou assim. Há 5 mil anos atrás, como é que eu era? Não gosto nem de pensar. Há 100 mil anos atrás. Vamos ficar pensando. Há 100 mil anos atrás. Há 999 mil anos atrás. O que a gente era? Há 1 milhão de anos atrás. Mas nós não estamos falando de milhões de anos. Nós estamos falando de bilhões de anos. Qualquer tentativa de comparar Jesus conosco é uma tentativa tola e vã. Porque Jesus está muito acima de todos os parâmetros humanos. Muito acima dos parâmetros humanos. Aliás, Jesus está muito acima dos padrões angélicos. Os espíritos puros, chamados de anjos, de mensageiros, são cooperadores do Cristo. É um espírito de uma evolução extraordinária. Extraordinária. E é ele que coordena. Ele é o governador espiritual da Terra. Basta uma determinação do Cristo e altera-se toda a paisagem terrestre. Está sob as rédeas dele. Foi por essa razão que no livro Consolador, e aqui eu gostaria de trabalhar uma... não está aqui. Eu tinha separado. Quando perguntam para Emmanuel no livro Consolador, os profetas do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Vai ver, isso é verdade? Ele diz assim: os profetas do Antigo Testamento foram diretamente inspirados pelo Cristo. Porque só ele conhecia o coração dos seus tutelados para sondar as estradas do futuro. Olha que interessante isso. Quando Emmanuel está descrevendo a igreja de Antioquia, no livro Paulo Estevam, ele fala que começou a haver fenômeno de voz direta na igreja de Antioquia. E ele diz assim: o Espírito Santo se manifestava na igreja de Antioquia. Eu só acho estranho, não é possível. Será que o Emmanuel teve uma recaída católica? Né? Espírito Santo. E aí ele coloca uma nota de pé de página. Ninguém deve ignorar que o Espírito Santo constitui a pleiade de espíritos redimidos no amor e na verdade, que cooperam com Cristo
desde os primeiros tempos da humanidade. Olha que interessante. Então, há Jesus, que é o Cristo, e há uma pleiade de espíritos puros, milhões de espíritos, que cooperam com Jesus desde que a terra foi formada. E essa pleiade de espíritos é chamada de Espírito Santo. Por que nós estamos tratando desse assunto? Porque foi preciso muita paciência de Jesus para formar a terra, esperar que a terra tivesse condições de ser habitada, desenvolver biologicamente até que pudesse surgir um ser humano, uma criatura humana, fazer um trabalho de evolução, de desenvolvimento da sociedade, até que a sociedade humana pudesse receber a primeira revelação da lei divina. Olha que trabalho. Por quê? A primeira revelação ocorreu há praticamente 3.200, 3.300 anos atrás. Foi ontem. Para ele que está trabalhando há 5 bilhões de anos, 3.200 anos é um segundo. Então foi preciso que a humanidade atingisse um determinado estágio de desenvolvimento para que Jesus pessoalmente começasse o trabalho das revelações. E por que isso? Porque se do ponto de vista do progresso intelectual, científico, natural, o ser humano vai desenvolvendo, do ponto de vista moral, é preciso que a revelação venha do alto. Coisa interessante. Então o progresso estava no primata, não tinha roda ainda. Ele conta André Luiz. O primata desdobra, sonha, encontra com um mais avançado e fala: olha, tem um negócio aqui que é roda, você já viu? Ele olha para mim e fala: uma coisa interessante, acorda, sonha, descobre a roda. Tudo descobre. Descobre que já está pronto. E assim vai o progresso. Mas quando se trata de lei moral, das leis divinas, elas têm que ser reveladas. Mas para revelar, é preciso que quem vai receber a revelação esteja pronto. E aí eu me lembro de uma história muito engraçada. A pessoa chegou e falou assim: olha, eu ensinei meu cachorro a falar inglês. Não é possível. E ele está falando? Estou dizendo que eu estou ensinando. Falei que ele aprendeu. Isso é piada de mineiro, né? Falei que ensinou, falei que ele aprendeu. Eu estou ensinando. Então, por que você vai ensinar algo se a pessoa não tem condição de entender ainda? Então foi preciso que a humanidade chegasse a um determinado estágio para que pudesse receber a revelação da lei divina. E o Kardec explica isso no livro Gênesis. Ele diz assim: para que se trabalhe questões morais, é preciso que o espírito já comece a desenvolver o senso moral. Senso moral. Senso moral não é para espíritos que ainda estão no estágio cognitivo, é para espíritos que já estão no estágio mais avançado. Ele já precisa ter um grau de inteligência, é preciso que ele tenha um conjunto de experiências e que a consciência dele comece a despertar. Não é? É assim que funciona. Quando ele começa a desenvolver consciência, senso moral, vem a revelação divina. Foi o que aconteceu com a humanidade. E como que foi a primeira revelação?
E aqui é bom que a gente faça o seguinte raciocínio. Diz Emmanuel que a primeira revelação encontrou a humanidade num estágio de infância espiritual. Infância espiritual. A segunda revelação, que é a revelação do amor, do Evangelho, encontrou a humanidade num estágio de maioridade. Então, espiritualmente falando, quando vem a primeira revelação, nós éramos crianças. Espiritualmente falando. Espiritualmente. A pessoa fala, mas tinham civilizações desenvolvidas, extremamente desenvolvidas, espíritos iluminados, mas esses espíritos eram raros, eram missionários que vinham para marcar o progresso, mas a humanidade como um todo estava no estágio de infância espiritual. Na segunda revelação já estamos com 18 anos. Maioridade. Com a chegada do Espiritismo, a humanidade havia atingido a maturidade. Maturidade. Um estado de reflexão mais profundo. Evidentemente, você não pode pegar uma criancinha, que está ali atrás, bonitinha, e dar uma alimentação para ela de um adulto. É preciso haver um processo de adequação. Assim, na primeira revelação, houve um processo de adequação. Adequação. A criança, do ponto de vista espiritual. A revelação espiritual foi traduzida como se fosse um leite. Com Jesus. Jesus não fala mais para criança. Então a abordagem espiritual de Jesus já é para adulto. Para quem atingiu a maioridade. E a abordagem espiritual da doutrina espírita é para quem já está amadurecido. Não basta mais ter maioridade espiritual. Você tem que ter maturidade espiritual. Diferente. São estágios diferentes. E é aqui que a gente começa a nossa jornada de hoje. É aqui que a gente começa. Porque as pessoas, quando leem o Antigo Testamento, elas falam assim: olha, eu não consigo entender o Antigo Testamento. Porque os patriarcas viviam na poligamia. Tinham várias esposas. Faziam guerras. Era uma confusão danada. Como é que isso pode ser revelação espiritual? Alguns outros ainda dizem assim: olha que coisa estranha. Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Moisés proibiu a comunicação. Não proibiu. E aqui a gente tira duas lições. Tem um princípio do direito que diz assim: você só proíbe aquilo que é possível. Não é? Seria interessante se o Congresso editasse uma lei assim: é proibido contrariar a lei da gravidade. É proibido transportar a Torre Eiffel. Você só proíbe coisas possíveis. Se Moisés proibiu a comunicação com os mortos, é porque ela é possível. É possível comunicar. Por isso que ele proibiu. Mas tem um outro princípio do direito também, que diz assim: você só proíbe aquela conduta que está sendo praticada e que está sendo nociva. Por exemplo, a lei agora de bebida e volante. Porque se ninguém que está ao volante bebesse, todo mundo que dirigisse não bebesse, precisava proibir.
Se está proibindo, é porque as pessoas bebem e dirigem. Então, se Moisés proibiu a comunicação com os mortos, é porque eles estavam comunicando com os mortos. E mais, essa comunicação estava sendo nociva. O que responde Emmanuel, o Consolador? Ele diz assim: Moisés proibiu a comunicação com os mortos porque não era adequado um intercâmbio espiritual com crianças. A humanidade estava num estágio de infância espiritual. Infância espiritual. E você não é adequado manter-se em intercâmbio com a espiritualidade de crianças espirituais. Até hoje. E tem gente que parou. Então tem algumas crianças espirituais até hoje que comunicando com a espiritualidade. A gente vê quanto que é nocivo. É preciso ter um grau de maturidade espiritual para entrar em intercâmbio com a espiritualidade. Por isso foi proibido. Com Jesus, diz Emmanuel que o intercâmbio foi aberto, o intercâmbio com a espiritualidade foi aberto de forma limitada. Limitada apenas ao círculo dos apóstolos e cooperadores diretos de Jesus. No Pentecoste. Para alguns, em função do trabalho que seria desenvolvido. E complementa Emmanuel. Com o Espiritismo, abriu-se o intercâmbio para toda a humanidade. Então, estendeu-se o círculo restrito dos cooperadores diretos para todos. Por quê? Porque já encontra a humanidade num estágio de maturidade. Então, basicamente, nessa linha geral que nós vamos trabalhar. É preciso só fazer esse esclarecimento para a gente poder entrar no discurso de Estevão. Nós vamos examinar 2 discursos de Estevão no livro Paulo II, em que Estevão vai resumir todo o Velho Testamento. E mais, o impacto de Estevão sobre Paulo foi tão grande, porque Jesus determinou que Estevão ficasse ao lado de Paulo durante 30 anos. 30 anos. E ele ainda fala mais no livro Paulo Estevão. Muitas vezes em suas cartas, Paulo diz que estava vendo Jesus, mas ele estava vendo Estevão. Não era Cristo. É Estevão. E as linhas gerais do pensamento de Paulo foram dadas por Estevão. Então esse discurso é extraordinário. Porque ele abre todas as cartas de Paulo. É como se fosse a chave interpretativa para que a gente entenda aquela complexidade das cartas de Paulo. É um tema bastante interessante. Mas antes eu queria fazer só uma parada para abastecimento. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Hoje eu queria fazer um vinho mais gostoso, de conversa. Alguém quer falar alguma coisa? Ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Tem alguém que não entendeu? Está difícil de compreender? Podemos prosseguir, né? No livro, olha só que interessante isso aqui. No livro Coletânea do Além, tem uma mensagem chamada Velho e Novo Testamento. Olha o que o Emmanuel diz. Entre o Velho e o Novo Testamento encontram-se diferenças profundas e singulares, que se revelam muitas vezes como fortes contrastes ao espírito observador, ansioso pelas equações imediatas da experiência religiosa. O Velho Testamento é a revelação da lei. O Novo é a revelação do amor. O primeiro
consubstancia as elevadas experiências dos homens de Deus que procuravam a visão verdadeira do Pai e de sua casa de infinitas maravilhas. Vou repetir. O primeiro consubstancia as elevadas experiências dos homens de Deus que procuravam a visão verdadeira do Pai e de sua casa de infinitas maravilhas. O segundo representa a mensagem de Deus a todos que o buscam no caminho do mundo. E aí ele explica. Com o primeiro, o homem bateu à porta da moradia paternal, perseguido pelas aflições que lhe flagelavam a alma, atribulada com os problemas torturantes da vida. Olha só, é uma busca espiritual afetiva. O Evangelho é a porta que se abriu para que os filhos amorosos fossem recebidos. No Velho Testamento, a estrada é longa e, vezes sem conta, as criaturas humanas desfaleceram entre os sofrimentos e as perplexidades. No Novo, é a estrela da manhã espiritual, resplandecendo de amor infinito no céu de uma nova compreensão. No primeiro é o esforço humano. O Evangelho é a resposta divina. Então, tentar entender isso aqui. Velho Testamento é o ser humano em jornada na terra, sofrendo, passando por dificuldade, encontrando desafios e parando para refletir. O que é Deus? Como adorar a Deus? Como viver em paz com o semelhante? É uma busca. É uma busca. É o homem tentando, em busca de respostas. É a pergunta. É uma pergunta, e uma pergunta longa. Porque foram quase 1.500 anos de pergunta. 1.500 anos de pergunta. E numa hora eles estavam bem, na outra eles estavam exilados, numa hora eles eram livres, noutra hora eles estavam cativos. Com a alma sempre buscando, sempre perguntando. Sempre perguntando. É por isso que a gente vê no Antigo Testamento um misto de sombra e luz. Nós pegamos, por exemplo, uma criatura como Davi, o rei Davi. Um homem extremamente religioso, que unificou o reino de Israel todo, fez um trabalho maravilhoso, mas que comete erros, às vezes, elementares. Por exemplo, tem um caso com uma mulher do seu melhor soldado, dá uma ordem indireta para matar esse soldado para ficar com a mulher dele. A gente pergunta, mas como é que uma pessoa, um homem que tem um trabalho espiritual, que tinha uma missão ali, que era um cooperador, que fez tanto, comete um erro assim tão crasso? É no Velho Testamento que nós encontramos um Elias, um profeta extraordinário que curava pessoas, curava cegos, uma capacidade enorme de renovação, e no entanto manda assassinar centenas de sacerdotes à beira do Jordão. É essa busca. O Velho Testamento é a experiência humana. É o homem buscando. Então eu diria assim, olha só, todas as experiências que um ser encarnado pode passar estão descritas no Velho Testamento. Todas.
experiências boas e amargas. Tudo. Tudo. O que a gente imaginar que é possível fazer aqui na Terra, está descrito no Velho Testamento. Está orientado lá. Então ali é um trabalho de tentativa e erro. É bom a gente enxergar o Velho Testamento como uma criança quando está aprendendo a andar e a falar. A criança quando está aprendendo a andar, ela dá 2 passinhos, cai. Fica de pé, tomba. Começa a falar uma palavra, a outra ela fala errado. Você sente que ela está balbuciando, que a fala dela não é uma fala clara. A criança tem uma vaga ideia, mas não tem aquela visão ainda clara das coisas. Isso é o Velho Testamento. Esse é o trabalho do Velho Testamento. E por isso nós não podemos desprezá-lo. Porque há narrativas extraordinárias no Velho Testamento. Por exemplo, uma pessoa que está passando por um processo de depressão. Você tem toda uma história de depressão narrada no livro de Jó e no livro de Lamentações de Jeremias. É o livro que fala da depressão. Fala das experiências, por exemplo, de injustiça. É só observar os reis, a advertência que os profetas fazem para eles. Questões econômicas, exploração, altos impostos, problemas de desigualdade social, estão todos retratados no Velho Testamento. Todas essas experiências foram vividas. E a espiritualidade, Jesus diretamente orientando, sempre mandando um recado. Por exemplo, quando Davi fica com a mulher de Urias, Betseba, e manda Urias para a frente da batalha e ele morre, surge um profeta chamado Natan. Eu nunca vi o profeta Natan. Chega o profeta Natan, Davi, preciso conversar com você. Pois não, queria fazer uma consulta, Davi. O que você acha de um homem que tem 100 ovelhas, que mora ao lado de um homem que tem uma ovelha só? E ele vai lá e rouba a ovelha desse homem e mata esse homem. Davi falou: mas quem é esse criminoso? Ele merece morrer. Ele fala: é você, Davi. Você tem todas as mulheres que você puder. Mas você foi tomar exatamente a mulher de Urias e ainda o matou. Esse homem é você. O rei Acabe, por exemplo, começa a fazer uma tortura. Começa a cobrar altos impostos, a população vai ficando pobre, as pessoas vão morrendo de fome. Ele começa a adorar vários deuses. Uma confusão. Veio o profeta Elias. Fala: você não pode fazer isso. Você não pode explorar as pessoas. Você precisa ser um governador justo. É a experiência de Cristo. Tentativas e erros. Tentativas e erros. Mas não é assim que se aprende. É assim que se aprende. E nesse processo de tentativa e erro que está descrito no Antigo Testamento, porque aqui está descrita, todas essas experiências estão descritas, e além delas, está descrito também o trabalho da providência divina para orientar depois que a criatura erra, como que a providência divina reergue aquela criatura que caiu. Tudo é descrito aqui. Chegou um momento em que eles haviam atingido um estágio de saturação. Não dava mais para ficar aprendendo através de tentativa e erro. Não dava mais. Porque é muito sofrimento nesse processo de evolução.
Você erra, vem e resgata para aprender. Aí erra de novo. Então é um processo doloroso. A busca foi tão intensa que chegou o momento de Deus oferecer uma resposta. E qual foi a resposta? A resposta foi Jesus. Jesus é a resposta a toda a procura que durou 1500 anos. Ele é a resposta. Uma resposta extraordinária. Para todas as questões. Todas elas. Toda vez que Jesus agia, ou toda vez que Jesus falava, ou toda vez que ele age, toda vez que ele fala, ele está respondendo a uma pergunta do Velho Testamento. Por isso que é importante juntar o Novo com o Velho Testamento. Porque está respondendo. Não é assim que toda hora eles indagam. O que eu tenho que fazer? Essa mulher foi pega em adultério. Manda a lei que ela seja apedrejada. E vós, que dizeis? É como se eles dissessem assim: isso é o que nós conseguimos, nós estamos fazendo assim. Nós chegamos aqui. Essa é a nossa experiência. E aí Jesus ensina: se ele tivesse em pecado, atira a primeira pedra. E vai a cada momento. Cada passagem do Evangelho é uma resposta de Jesus a uma indagação do Velho Testamento. E é nesse sentido que ele precisa ser lido. Porque aí as coisas começam a fazer sentido. Aí o Novo Testamento começa a ganhar luz e projeta luz sobre o Velho Testamento. Bom, agora nós vamos começar um discurso de si. Que ele vai falar, isso que a gente falou aqui, nós estamos copiando dele. Estamos copiando do Estevão. Quando Paulo de Tarso comparece à igreja do caminho, à casa do caminho, ele trava um debate com Estevão. Estevão está pregando sobre Jesus. Numa determinada hora, ele faz a seguinte pergunta para o Estevão. Ele diz assim: aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Fala de Jesus. Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? O Deus dos exércitos, que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com o maná divino, e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Tendes nessa casa a glória do Senhor Supremo assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando um Messias dilacerado e sangrento sobre os acultos do povo. Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dar-se a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas? Comparação que faz. Deus que libertou Israel, que abriu o mar,
que fez água jorrar da rocha, e agora não um emissário que sai crucificado como um criminoso? Um embaixador celeste que não tem poder nem para salvar ele mesmo? Que emissário é esse? Que vergonha é essa? Olha que pergunta. Essa pergunta que Paulo fez aqui, é uma pergunta que muitos companheiros, às vezes, de anos de doutrina fazem. Já vi muita gente falando assim: mas o evangelho só prega sofrimento, só fala de sofrimento, de cansaço. Estou querendo a felicidade, a gente nasceu para ser feliz. Jesus em cruz, ensanguentado, coroa na cabeça, ninguém aguenta isso. Que tipo de emissário é esse? Será que Deus agora perdeu a força? Olha, como é que isso é forte. Eu fui fazer um seminário em outro estado, para a gente ver como que isso é importante. Vou fazer uma parada aqui. E como é que... Fui procurar por um casal, a senhora assim: preciso conversar, eu vim assistir aqui a palestra espírita, mas nós somos católicos, estava precisando conversar um grupo, você está me pode conversar. Disse: olha, eu estou vivendo um problema. Os católicos são protestantes. Nós somos protestantes há muitos anos. E eu sempre ensinei, olha só, eu sempre ensinei lá em casa para os meus filhos que nós andamos na lei do Senhor. Que coisa boa. Não, mas você não está entendendo. Eu ensinei para eles como eu ouço e cumpro a palavra de Deus. Ele não ia permitir que o sofrimento entrasse na minha casa. Porque o poder de Deus acompanha a nossa família. Mas agora, o meu filho, que era noivo, há muito tempo, uma relação conturbada, mas um não conseguia largar o outro, a noiva terminou com ele. E ele está tentando suicídio. E quando eu fui ajudar ele virou para mim e disse o seguinte: olha, Deus te abandonou, porque você falou que o sofrimento não ia entrar na nossa casa. Na hora que eu ouvi isso, eu tomei um choque tão grande. E agora, para onde que eu vou? Vou falar o que para ela? E lembrei desse discurso. Lembrei da resposta de Estevão. E a sorte é que eu estava com o Paulo Estevão na mão. Lembrei da resposta de Estevão. Nós vamos ver de agora. Chegando a Belo Horizonte, eu contei isso para um pastor evangélico, que é meu amigo, muito amigo. Ele falou assim: olha, eu vivi uma experiência semelhante. Uma senhora me procurou e falou assim: pastor, Deus abandonou minha casa. Ele voltou as costas para mim. Não, por quê? Eu estou com a perna quebrada. Qual o problema? Cai, eu não quero. Não, está dito na Bíblia: nenhum dos ossos será quebrado. O verdadeiro crente não pode ter os ossos quebrados. E aí tem que explicar. São simbolismo. Não vamos explicar. A questão é o seguinte: na época de Jesus,
Israel tinha uma história e uma tradição de mais de 1500 anos. E até aquele ponto da evolução espiritual, eles interpretavam bênção divina com sucesso material. Sucesso material. Proteção contra sofrimento. Ou, numa palavra, prosperidade. Siga a lei de Deus e Deus vai te abençoar. E Ele te abençoar significa que você não vai sofrer. Não haverá injustiça com você. Somente coisas boas vão acontecer. E esse tipo de pensamento gerou uma expectativa. Qual a expectativa? Eles estavam sob o domínio do Império Romano. A expectativa é de que viria um Messias. Um Messias guerreiro. Que libertaria o povo escolhido de toda a humilhação. E que humilharia todos os adversários. Essa era a expectativa de Judas. Esse foi o problema de Judas. O problema dele foi esse. Ele acompanhou Jesus sobre essa área. De duas, uma. Ou ele não é o Messias, ou ele está meio devagar. Vou ter que dar uma apressada nas coisas. Vou criar uma situação aqui para ele poder usar os poderes dele e começar logo essa revolução. E a experiência mais dolorosa dos apóstolos foi ver o Messias sendo preso e crucificado. Porque isso significava duas coisas. Eles devem ter pensado assim: ou ele não é o Messias, ou não sabemos nada sobre o Messias. Nós não sabemos o que é Messias, ou então ele não é o Messias. Porque a morte de Jesus foi uma morte vergonhosa. Para a época, uma morte vergonhosa. Morte de criminoso. Morte de criminoso. Seria o mesmo que ele hoje fosse preso, levado para uma penitenciária, e lá dentro da penitenciária está uma raça. A morte de malfeitor vulgar. E aí o Paulo lança essa pergunta para o Estevão: é esse que é o Salvador? É isso aí que você tem que me apresentar. Um Salvador que não consegue salvar nem ele mesmo. Mas olha a resposta de Estevão: amigo, bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Chegaria ao mundo para a confusão de muitos. Ninguém entendeu? Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. Agora eu vou ler cada frase e vou fazer um comentário. Ok? Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou acrescentar. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. O que ele está querendo dizer? Tudo que você está lendo no Velho Testamento aqui é parte da revelação de Deus. Como assim? No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência divina guiou as tribos hebreias no passado, a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? Olha o que ele está dizendo. Todas essas glórias que você está narrando aí são o quê? São
carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração. O que significa isso? Estou me embolando aqui com o microfone. Estou vendo a nenenzinha ali, aí fiquei lembrando do meu de 2 aninhos. Então é assim, ele acorda, mamadeira. A mamãe vai lá, faz uma mamadeirazinha, dá no corpinho dele. Aí ele brinca, no meio da manhã, come uma frutinha. Chega no meio-dia, um almoçozinho, dá um pouquinho, né? Beijinho, dá aquela sonequinha, até 2h30, 3 horas, acorda, um danoninho, uma frutinha, assim, brinca. Quando é 6h30, 7 horas, dá uma jantinha, 8h30, 15 para as 9, uma mamadeirazinha e dorme. É claro, não posso chegar com uma criança de 2 anos para filho, vem ajudar o papai, vamos trabalhar. Depois você toma sua mamadeira. Vem ajudar a mamãe a limpar a casa. É assim que a gente faz? Não pode ser. Então, o cuidado e o carinho que você demonstra com uma criança é um. Vamos prosseguir. Porque Velho Testamento nós estamos falando de infância espiritual, vocês lembram? Nós estamos falando de infância espiritual. Então, a espiritualidade superior tratava o povo hebreu como crianças espirituais. Carinho, mamadeirinha, frutinha, danoninho, sonequinha no almoço. Por que isso? Porque a criança precisa se fortalecer, ela precisa crescer. Ela está em fase de crescimento. Nós também, nós somos perdoados agora. Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. A educação vai precisando se transformar à medida que a criança vai crescendo. Então chega a 7 anos, acordou, toma um café, põe um uniforme, vamos para a escola, né? Acordou, almoça, depois do almoço, dá um intervalozinho, para casa, já vai mudando. Os processos educativos já vão se ampliando. E aí ele prossegue. O que ontem era carinho, é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. Energias oriundas das grandes expressões amorosas da alma. Enquanto você fala para o seu filho assim, não, agora você vai parar de brincar para fazer o para casa. Isso é o quê? Energias do amor. É um amor mais amadurecido. Vamos prosseguir. O que ontem era bonança e verdor para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência. O que está querendo dizer São Paulo? Então, ontem era mar vermelho abrindo, água jorrando da pedra,
maná caindo do céu. Agora é cruz. É tempestade para dar segurança e resistência. Para dar segurança e resistência. Antigamente, éramos meninos até no trato com a revelação. Até para lidar com a revelação divina éramos meninos. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com seu engrandecimento pela renúncia. Misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento, o engrandecimento da vida pela renúncia. E aqui nós podemos fazer uma comparação. Para a criancinha é leitinho, para a mãe é renúncia. Não é, mamãe? Não dorme mais, come na hora que dá, 24 horas por conta. Renúncia. Renúncia. São outras expressões. São outros recursos educativos. Aí ele fala: sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. A glória de Jesus é amar. Não é vencer. Nem dominar. Nem sobrepujar. É amar. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos. E que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Da mesma forma, como os caminhos de um pai e de uma mãe nem sempre se harmonizam com os caminhos do filho. Esse conflito que é uma coisa. O pai tem uma visão, sabe tudo melhor, né? E a criança às vezes não entende. Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro do mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Batalhas e cadáveres. Perguntemos a um general romano quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura. Quanto custou a morte de muitos soldados e o assassinato de muitas pessoas? Consultemos a lista negra dos triunfadores, segundo as nossas ideias errôneas da vida. Já dizia Charles Chaplin, né? Matar um homem é um homicídio, matar uma multidão é ser um guerreiro. Se você mata um, você é um homicida. Se você mata uma multidão, você é um triunfador. Segundo a concepção do mundo. Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material, suscetível de tombar no primeiro resvalador do caminho. Por mais bonito seja o carro, vai tombar num buraco da estrada. Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Volta ao pó. Vai para o túmulo. É o destino de todos.
inclusive dos grandes guerreiros e imperadores. Ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, onde muitas vezes se encontram as manifestações do Pai, que educa através da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. Nossa! Das dores que trabalham do berço ao túmulo.